Sejam muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia. Viva a sua melhor versão. E a convidada de hoje é muito especial, é a Karina Palatinic, uma nutricionista focada na saúde intestinal. Gente, cérebro e mente é conectado, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então vamos aprender muito hoje. Karina, obrigada, linda, por ter vindo, aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, maravilhoso de estar aqui, podendo participar, contribuir com a sua audiência. Muito bom, né? É muito bom. Eu falo que é muito bom a gente aprender, sempre aprender e melhorando e se cuidando, né, Sim, Karina? Verdade. E me conta, por que você começou a focar no intestino? Você teve algum problema de saúde? Na verdade, eu comecei a falar sobre intestino porque eu tive uma questão e, na verdade, foi uma questão que não tinha nada a ver com o intestino. Eu fui para um hospital fazer um exame e acabei sendo operada e tiraram um órgão saudável do meu corpo. E eu tive uma sepsemia. Nossa. Fiquei 15... É uma infecção generalizada. Uma infecção generalizada, para quem não sabe. É. E essa infecção generalizada, fiquei 15 dias no hospital, acabei tomando muito antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, enfim. E era um órgão que era a vesícula, na verdade, eu trabalhava já na área de saúde, gestão de um grande laboratório de medicina diagnóstica, era diretora de operações do Grupo Fleury, e eu sabia que eu tinha direito ao meu órgão e falei, eu quero a minha vesícula que foi retirada sem a minha autorização para fazer um anátomo patológico. E, de fato, não tinha motivo para essa cirurgia. O que aconteceu? Eu acabei tendo um monte de sequelas gastrointestinais e físicas no geral. Então, eu tive, assim, uma síndrome fúngica, questões de pele, oral, dores articulares. Minha saúde ficou muito debilitada. E aí eu ia para vários profissionais e não encontrava um caminho. Aí eu tinha dores articulares, ia no reumatologista. Tinha questões de pele, ia no dermatologista. Tinha questões na boca, descobri até especialidades que eu nem sabia que existiam. Era um estomatologista que falou que eu tinha uma doença autoimune oral. Que loucura. Uma coisa. Mas tudo isso por causa da septicemia ou por causa da retirada da vesícula? Então, é importante que as pessoas entendam que a gente é um todo, né? Então, quando a gente tira um órgão, e no meu caso a vesícula estava saudável, não é que a gente nunca deve tirar a vesícula. Tem casos que sim, mas não era o meu caso. E eu acho que hoje a gente faz muitas cirurgias desnecessárias, né? Com Foi certeza, o meu caso. Já fizeram várias em mim. Então, e aí muitas cirurgias desnecessárias que sempre tem sequelas. A retirada de um órgão, e hoje a gente ouve muito isso, pode tirar esse órgão, tira o útero, não faz falta, tira a vesícula, não faz diferença. Gente, a gente está tudo aqui por algum motivo. Eu concordo. Então, você tirou uma vesícula que estava saudável, teve uma sepsemia, tomou um monte de medicamentos. E aí a gente tem que entender, primeiro, que a gente é um todo, e segundo, que a nossa microbiota intestinal, ela fica danificada. Quando a gente toma antibiótico, gente, 2 meses, uma semana de antibiótico destrói sua microbiota por 2 anos para você regenerar sua microbiota. Brincando. Uma semana Como que faz com as crianças que vivem tomando antibiótico? Exato. Por isso que viram crianças com vários sintomas. Hoje todas as crianças têm alergia a leite, lactose, intolerância a 1000 comidas, alergias a tudo. Loucura. Aí aumentou o autismo. Por que será? Tudo isso está relacionado ao seu intestino. Você está brincando? Não, é verdade. Quer dizer que uma semana de antibiótico são 2 anos para recuperar a flora intestinal? Não dá tempo, porque você tem que tomar já outro antibiótico. Eu não tomo há muitos anos. Tô chocada. O tempo que leva. Muito tempo. Para regenerar. Mesmo tomando probióticos, fazendo uma alimentação adequada. Óbvio que quando você está com a sua imunidade mais alta, sua imunidade também está relacionada ao seu intestino. Totalmente. São as bactérias boas que fazem essa defesa do seu organismo. Então,
Obviamente, quando seu intestino está saudável, sua recuperação é melhor. Mas mesmo Porém, assim, 2 anos são 2 anos. Hein? É. Vamos pôr que seja um ano, ainda é muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. E aí, então, você focou, se especializou na saúde intestinal. Exato, porque aí, quando eu comecei a descobrir, eu falei assim, não é possível que todos esses sintomas, dores articulares, suspeita de doenças autoimunes, aí eu tinha problema oral, minha pele, eu tive uma síndrome fúngica horrível na pele e tive, assim, muita otite, rinite, sinusite, coisas que eu nunca tinha tido antes e tá tudo relacionado. Eu falei assim, tem alguma... E eu ia nos médicos e falava assim, não, tem algum gatilho. Esse gatilho foi a minha cirurgia. Eles falam, não tem nada a ver com a vesícula. Porque vesícula eles falam, pode tirar, não atrapalha em nada. A vesícula é um órgão muito importante no processo digestivo. Com certeza. Ajuda a digerir as gorduras. Então, prejudicou minha digestão junto com esse monte de antibióticos, que eu tive que tomar 8 antibióticos. Nossa. 8 antibióticos, corticoides, e tudo isso me debilitou a minha microbiota intestinal. Naquela época não se falava sobre microbiota. Intestino era um cano para jogar as fezes fora. Era isso. E quando eu comecei a falar e estudar a respeito, as pessoas falavam assim... Até a minha família falava que eu tava ficando doida, sério. Hoje em dia, então eu estudei, pesquisei, trouxe uma dieta fora que estava começando, a dieta FODMAP que estava começando na Austrália, e comecei a fazer comigo mesmo. E eu falei assim, tudo isso está relacionado a alguma coisa. Foi essa cirurgia que me desregulou em algum lugar, e aí essa síndrome fúngica que me levou a descobrir o que era, porque eu tinha uma síndrome fúngica só na boca, eu tinha minha boca ficava toda branca, tinha um fungo assim pra fora, parecia uma coisa horrível, e aí tudo isso tinha a ver com corticoide, e eu falei assim, isso tem a ver com o quê? E fui pesquisar, estudando, e descobri que tudo isso quem tem candidias de repetição, síndrome fúngica, pano branco, língua branca, coceirinha no ouvido, escamação na cabeça, tem a ver com o intestino. É a toca do fungo, tá lá no seu intestino. E como cura isso? Como resolve? Tratando do intestino. Com probióticos e com alimentação. Alimentação, probióticos, suplementação, mudanças de hábitos. É um conjunto, né? de ações. A gente não... Eu falo muito sobre probióticos, sou especialista nisso, estudo muito a respeito, mas a gente não pode achar que tem pílula mágica. Não, né? Tem um estilo de vida que você tem que aderir, né? Exato. Com qualidade de vida. Sabe que eu estive na Costa Rica? Ai, que legal. Foi lá que eu fiz minha formação de yoga, meditação, ayurveda, e eu conheci um médico alemão maravilhoso, que ele também, o foco dele é intestino, ponto. Então, fiquei lá, você fica lá com ele 10 dias, primeiros 3 dias você faz fasting, que é jejum e limpeza intestinal, e depois ele vai entrando com alimentações, tudo fermentado. Então. Tudo é fermentado. Exato. Probiótico. Quer dizer, quase que uma alimentação macrobiótica. Exato, com fermentado. Mistura indiana, mas é tudo fermentado. Ele falou que o nosso intestino tem que ser tudo fermentado. Exatamente. E as pessoas às vezes me perguntam, é tão engraçado, Letícia. Eu achei o máximo. Eu falo muito sobre probiótico, eu ensino no meu canal, inclusive. Eu fiz o seu tomate. Fez? Então, os fermentados. Eu fiz, eu faço tudo que eu aprendo, eu ponho em prática. Legal, parabéns. Eu gosto. Então, assim, esses alimentos fermentados que eu comecei a fazer também, quando eu já estava me recuperando, são muito legais, porque assim, as pessoas falam assim, Karina, mas quando eu atendo meus alunos e dou meus cursos, eu oriento 6 meses de probiótico terapia. São probióticos com cepas específicas para tratar, inclusive, humor, ansiedade, depressão, tudo isso. Então, tem probióticos específicos com cepas específicas que a gente vai fazendo um revezamento durante 6 meses. Aí a pessoa pergunta, mas será que pode tomar probiótico? Tudo isso não vai fazer mal? Eu falo assim, olha, antigamente não tinha geladeira. E as pessoas, para conservar os alimentos, elas fermentavam. Aí faziam o fermentado de tomate, fermentado de cenoura, chucrute. De tudo, que é maravilhoso para a saúde, né? Chucrutes, tudo, beterraba fermentada. Eu começo meu café da manhã com missô. Então. Porque é fermentado, não é maravilhoso? Em jejum. Aprendi com ele. Maravilhoso. Então, e aí, antigamente as pessoas não tinham geladeira. Então, a fermentação dos alimentos era para preservar os alimentos. As pessoas não tinham esse monte de problema de intestino que a gente tem hoje. Aí as pessoas comiam diariamente alimento fermentado. Você vê o mesmo kefir, você vê que isso vem
Nossa, muito tempo atrás, é fermentado. E, inclusive, a palavra salário, as pessoas recebiam o pagamento pelo trabalho em sal. Em sal, Então, era o salário. O sal era tão importante para preservar os alimentos. Então, as pessoas não tinham condição de preservar seus alimentos, né? É verdade. Então, não, é incrível, incrível. E tem horário para tomar probiótico? É melhor em jejum, antes de dormir? Em jejum, antes de dormir, é o horário ideal para você tomar uma cápsula probiótica. E os fermentados são uma segunda etapa. Eu gosto de falar, porque assim, quando a pessoa está num protocolo de modulação de microbiota intestinal. Então, só para as pessoas entenderem, microbiota é essa população que tem dentro do nosso intestino, trilhões de micro-organismos vivos, né? E quando a gente está em desequilíbrio, então os sintomas são justamente, a pessoa fica mais fadigada, mais cansada. É comum pessoas que têm problemas gastrointestinais ter mais ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Isso é normal. A maioria dos meus alunos tem alguma questão emocional. Por quê? Porque é o intestino que produz serotonina. Exato. 95% é produzida lá, né? Lá no Eu já li vários livros de Mind and Gut. E eu sou super interessada, porque eu também tenho a síndrome do colo irritável. Então, eu fico antenada com o meu intestino. E eu sou muito sensível. Então, eu fico lendo e me informando quanto a importância do intestino desinflamado. Mas como é difícil no dia a dia em São Paulo, não é difícil? Verdade. Eu vou fazer um exame agora que você colhe as fezes e faz uma microbiota, analisa a microbiota do seu intestino para fazer o probiótico adequado. Isso chama mapeamento de microbiota intestinal. Isso. É o ideal, não é? Sim. Ou comprar pronto. Tipo, vou na farmácia, compro um probiótico. Vamos lá, engasguei aqui com a água. Vamos lá. O ideal é fazer o que você está fazendo. Tá. Mas não é o padrão. Os médicos, em geral, médico convencional, acha isso uma bobagem. Você tem razão, é que eu faço sozinha mesmo. Exatamente. Eu prescrevo para alguns alunos meus o mapeamento de microbiota intestinal. É um exame que vai te dar uma luz de que tipo de cepas probióticas você está precisando. E isso é importante num protocolo, sim. Mas, assim, isso não é assim, se eu não fizer o exame, eu não consigo me tratar. Não é isso. Porque, assim, pelos sintomas, a gente consegue entender que essa pessoa tem uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio de microbiota intestinal, e ela precisa, sim, ser orientada em termos de alimentação, probiótico terapia, mudanças de hábito, atividade física, aí a gente vai falar de controle de estresse também, aí fazer uma yoga, uma meditação, tudo isso faz parte do meu protocolo de modulação. Não é só tomar um probiótico, mas o probiótico, ele tem uma função muito importante nessa modulação, e sim tomar as cepas certas necessárias para você naquele momento. Então, por isso que quando eu falo de fermentados, alimentos fermentados, que são sensacionais, num momento de crise, que eu digo assim, uma pessoa que chega para mim e fala, Karina, tô com um intestino muito solto, vou 10 vezes por dia no banheiro, tenho aí uma questão de insônia, e tenho aí questão fúngica, às vezes vem tudo junto, né? E aí, assim, eu não indico nesse momento você usar alimentos fermentados, porque você está muito sensibilizado. E você tem um leaky gut, que é um intestino permeável. Normalmente, a desbiose já vem com um leaky gut. Pois é, como você descobre se você tem um leaky gut ou não? Você estando com uma desbiose, um desequilíbrio de microbiota, e aí já está com uma candidíase de repetição, ou uma infecção urinária de repetição, ou um problema de pele, ou refluxo. Já são indicativos que você... Porque, assim, começa a passar bactéria e fungo para a sua corrente sanguínea. Então, essa bicharada vai se instalar em algum lugar. Olha. E precisa tratar muito rápido isso, esse leaky gut, esse intestino permeável, para quem não sabe, porque o próximo passo é uma doença autoimune. Uau. Todas as doenças autoimunes começam no seu intestino. E as degenerativas também? Também. E aí, falando, então, quando o seu organismo já está te dando um sinal, né? Intestino. Então, são sinais. Eu falo sempre, ouça seu corpo. Ouça seu corpo. Ouça seu corpo. Porque, assim, gases,
inchaço, mas diz, eu não largo mão de comer o meu McDonald's no fim de semana. Credo. Tem gente que fala isso. Não, mas tem gente que fala assim, eu não posso parar de comer meu bolo, eu não consigo. Eu falei assim, a hora que você tiver uma doença autoimune, aí você vai conseguir. Ou você vai ficar com sintomas. Tudo são escolhas na vida, não é verdade? É verdade. Então, é verdade. assim, esse leaky gut é importante você começar a tratar por causa das doenças autoimunes. E quando a gente vai fazer, aí estava falando dos fermentados, a gente, quando faz esse fermentado em casa, você nunca vai ter um fermentado. A gente pode fazer com o mesmo tomate, mas você vai usar a água da sua casa, o potinho de vidro da sua casa, eu vou usar a minha água, o meu potinho de vidro, a minha manipulação com a minha mão. Então, as cepas probióticas que vão se criar dentro daquele probiótico natural que a gente faz um fermentado, o meu é diferente do seu. Olha, que então, vão criar micro-organismos diferentes do seu. Depende do meu tomate, depende da minha água, depende... Então, quando a gente toma um encapsulado, são cepas, bactérias do bem que a gente selecionou e fala, eu mexo muito a mão, né? Parece que tá derrubando tudo. A italiana? A italiana. E aí, assim, são cepas probióticas que a gente seleciona para Letícia. E aí você vai fazer esse exame, aí você vai falar, a Letícia tá... Eles já mandam depois. Exato. Já vem com o que você tem que tomar. Exato. Mas parece que tem prebiótico e probiótico. São coisas totalmente diferentes. E aí? São duas dá coisas. Um bug, né? Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Então, mas aí é importante entender que também essas cepas probióticas, essas bactérias específicas para cada coisa. Então, tem bactéria específica que vai ajudar a prender seu intestino se você está com o intestino solto. Tem bactérias específicas que vão ajudar a soltar seu intestino se você tem o intestino mais preso. E no exame sai tudo isso? Sai. Obviamente não sai. Essa bactéria é para isso. Mas, por exemplo, se você... Sai o que está sentindo falta, que está faltando para equilibrar. Por exemplo... são essas bactérias do nosso intestino que também equilibram o seu peso. Então, vamos supor, gente que perde muito peso ou ganha muito peso e não consegue equilibrar, você pode ter certeza, tá com uma desbiose, vai fazer esse mapeamento de microbiota intestinal, tem uma bactéria específica que chama Akkermansia mucinifila. Essa bactéria em específico, ela faz a regulação do seu peso. Então, você pode ter certeza, você faz esse mapeamento, vai vir ausência dessa bactéria, não tem essa bactéria lá no seu intestino. Aí você precisa repor. E essa é uma bactéria nova. Eu trouxe, inclusive, para o Brasil, eu tenho uma linha de suplementos, eu trouxe essa bactéria para o Brasil, tem pouca gente que tem aqui no Brasil essa bactéria, e é muito legal para quem está com essa questão, que muitos dos meus alunos perdem muito peso e não conseguem ganhar, porque não faz essa absorção de calorias. A sua microbiota não está funcionando. Ou não consegue perder o peso, porque também está inflamado e não consegue. E tudo isso são essas bactérias boas, esses probióticos do seu intestino, que definem lá dentro, fazem toda essa função de absorção de nutrientes, de vitaminas e minerais e tudo mais. E quais são os principais fatores de desequilíbrio da nossa microbiota? Olha só, tudo que eu passei, né? Então vamos lá, só para quem... Eu até comia direitinho, mas vamos lá. Alimentação errada, obviamente. Sim. Processados, ultraprocessados. Hoje em dia a gente vê aí um aumento... Não é à toa aumento de gente com depressão, ansiedade. Aí falando do tema que a gente está... Muita farinha, muito açúcar. Muita farinha, né? Açúcar, ultraprocessados, leite, industrializados, obviamente. Medicamentos. Excesso de medicamento também. Então... corticoide, anti-inflamatório, antibiótico, pílula anticoncepcional, prazóis. Tem gente que toma omeprazol, pantoprazol, já tá com problema gastrointestinal, né? Porque quem tá com refluxo, azia, má digestão, queimação, aquela coisa toda, a pessoa... E aí você vai no médico, o médico dá o quê? Um prazol. O que o prazol faz? Nexum, sei lá. O que eles fazem? Pantoprazol. Eles fazem uma proteção química do seu estômago para não dar dor. Isso, no longo prazo, te traz sequelas para a sua saúde gastrointestinal, para a sua saúde como um todo. Brincando. Gravíssimas. Então, eu vejo, às vezes, a pessoa chega para mim, tô tomando omeprazol faz 8 anos. Eu falo assim, Nossa. Oi, isso é para tomar no máximo 2 meses. 2 meses e tchau, que né? loucura. Isso é um caso muito, né? Mas mesmo assim tem gente que toma. E as vitaminas, suplementos, que a gente toma um monte, antioxidantes, suplementos, eles fazem mal?
Aí que tá, e vai depender do que você tá precisando e a qualidade desses suplementos. Obviamente, tem muita porcaria no mercado, tem muita coisa boa. Eu tô lançando uma linha de suplementos super bacana, mas assim, é importante a gente olhar, porque tem gente que às vezes me manda uma foto, eu achei. Eu falo assim, toma magnésio, toma tal coisa. Aí pega aquele Tabajara magnésio, sabe assim, e manda um negócio que você deve ter uma farinhazinha dentro, com um negocinho. Você não sabe o que tem dentro. Então, assim, gente, muito cuidado com a suplementação também, né? E com cuidar, né, das quantidades, se realmente você está precisando daquilo lá, enfim, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Tem. E tomar curcumina com piperina é bom? Olha, pra quem tem problema intestinal, eu não indico, não. Que irrita, não irrita mais? Irrita. Assim, curcumina é maravilhoso. E a gente quer... A piperita ajuda na absorção. E a gente quer, na verdade, que essa cúrcuma fique lá dentro do nosso intestino. Porque é o nosso intestino que está inflamado. Quando a gente está falando de intestino, né? Quando a gente está falando de outra coisa, tudo bem. Mas se você tem uma sensibilidade gastrointestinal, não é legal usar piperita. E eu tenho eu vou lançar agora, semana que vem, um shot de curcumina com própolis verde. Maravilhoso, bárbaro. sem álcool. Própolis em jejum é bom também? É bom. Antes de dormir Antes também de é dormir, bom. né? Que também dá um soninho Dá bom. um soninho, né? Própolis legal. antes de dormir é legal, né? É bem legal, bem É legal. E no meu missô eu ralo cúrcuma e gengibre, tudo bem? Legal, tudo bem. Melhor do que a piperina. Eu tô fazendo consulta aqui, gente. Pode fazer. Tô fazendo consulta aqui. Pode fazer. E me conta um negócio. Quais os alimentos que nós devemos priorizar na nossa alimentação? Aí a gente vai falar de alimentos in natura, obviamente. Claro. Os fermentados também, se você tá Salada crua. Eu sou a louca da salada. Não é tão bom, né? O cru, né? Então, é isso que eu sempre falo. Os alimentos, quando a gente presta atenção, a gente tem que ver o porquê. Pra quê? Quais são os seus sintomas? Eu amo limão com sal e salada. Então, salada, adoro. gente, se eu falar que salada é ruim, é loucura, mas eu entendo óbvio. que pela Ayurveda, por exemplo, à noite você não pode comer nada cru, né? Porque o seu Agni, seu fogo digestivo é do meio-dia a 1h30 da tarde. Exato. À noite tem que ser uma sopinha, uma coisinha quente, com fácil digestão. E parece que a salada à noite é péssima. Não é porque só... é mais difícil a digestão, Exato. Né? Então, eu falo para os meus alunos, quando eles estão em crise, e quando eu faço assim um protocolo, meu protocolo eu falo, às vezes a pessoa chega para mim, Karina, mas eu tô comendo super saudável? Eu só tô comendo salada? Eu falei assim, gente, deixa eu explicar uma coisa. Quando você tá com um desequilíbrio de microbiota intestinal, você não tá conseguindo digerir bem a comida. Você não digere bem. A comida fermenta lá no seu intestino, aquilo lá. Quando a comida não é bem digerida, junta fungo, bactéria. Quem tá fazendo a festa? Quando você tá com gases, inchado, má digestão, quem tá fazendo festa lá no seu intestino? As bactérias? Bactéria, fungo, eles estão adorando. Estão adorando. É uma balada, né? Você viu o barulho? Puf, 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 puf. É uma balada das bactérias e dos fungos. Então, você tem que facilitar a sua digestão para que você esse desequilíbrio não prevaleça. Então, quando você tá tratando uma desbiose intestinal, você tem que ajudar a sua digestão. E a salada... A salada não a salada não é o ideal. Por quê? Porque são fibras muito difíceis de celulose, então são fibras muito difíceis de digerir. E aquela fibra fica lá no seu intestino, apesar de saudável, fica lá fermentando, e aí a bactéria e o fungo estão adorando. Então, assim, salada é ruim? Não, salada não é ruim. Salada é ruim se você está com uma questão gastrointestinal e está querendo tratar disso. Então, não é o caminho. E aí, sim, tomar enzimas digestivas antes, assim, no início da refeição, faz parte... Ia te perguntar, você acha bom? Muito bom. Mas uma boa enzima digestiva. Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos, porque o que nós temos no Brasil? Mas manipula, né? Manipulada sim. E agora eu tô lançando uma também já, industrializada, bacana. Mas assim, você não vai numa farmácia, você tem pacotes aqui na farmácia, você com uma caixinha de um tipo de enzima. Aí você tem a lactase. Se você já não vai tomar o leite, aquela enzima não funciona pra nada. Não. Vai tomar pra quê? Não. Aí tem uma que digere só alimentos alto em FODMAP, um só. Um tipo de enzima específica. Então, quer dizer, não adianta. Quando você come, você precisa de um pool de enzima. Agora, se você coloca enzima a mais, não atrapalha a sua digestão? Automaticamente, seu corpo já não produziria as enzimas necessárias? Então, olha só. Ou com a idade vai caindo? Tá. Então, assim...
a partir dos 30 anos, a gente já diminui a produção de enzimas digestivas. Olha. Então, a gente já não vai digerir também. Você não vê aquela garotada que vai comer o churrascão o dia inteiro? Pizza, tá tudo ótimo. Aí, depois dos 30, fala assim, não, à noite eu já não como isso também, porque eu já não durmo bem, porque não tá digerindo direito. Você diminui a produção de enzimas digestivas. Então, é natural que sua digestão vá piorando. Você vê, velhinho já não come nada, já come comida mais... lanchinho, uma bobagem. Coisinha. Então, assim, a gente precisa suplementar com a enzima digestiva. Não vai diminuir sua produção de enzimas, porque a sua produção já vai diminuindo naturalmente, não faz falta, não. E além disso, a gente precisa aí ajudar escolhendo os alimentos certos também, né? Com certeza. E muitos alimentos que as pessoas, às vezes, pensam... Karina, já cortei o leite, já cortei o glúten e não melhorei o açúcar. Pronto, já fiz. Aí eu falei assim, não melhorei? Eu falei assim, se fosse tão simples, era fácil, não é? Era muito fácil. Cortei o glúten, o açúcar, também tem gente que nem isso consegue cortar, mas tudo bem. Mas, cortei e não senti melhor dos sintomas. Porque... entra a salada, que a pessoa tá achando que tá comendo só salada e não melhorou. Que loucura. Entra alguns alimentos que são altamente fermentativos, porque são de difícil digestão, como o alho e a cebola, que são super saudáveis. Mas são super anti-inflamatórios. Mas eles são altamente fermentativos. São, é verdade, é verdade. Então, por um período, não é para sempre. Por um período, você tem que evitar esses alimentos enquanto você está fazendo esse processo de modulação de microbiota, que leva de 1 a 2 meses. E depois a gente vai fazendo uma reintrodução desses alimentos mais fermentativos, da salada e algumas coisas. E como que faz quando você tem uma vida social super ativa? Aí você vai ter os truques da Karina, que lá no curso eu ensino algumas coisinhas. Quero tipo, fazer esse curso. Coma antes, alguma coisa antes de... Porque senão você passa muito nervoso, né? Não vou dizer que é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária. Eu voltei da Costa Rica animadíssima, mas chegou dali 15 dias, você não consegue mais manter. Não dá. Porque eu tive um bem-estar tão absurdo. Eu desinchei, olha, as fezes não tinham odor. Foi uma loucura. Eu falava, não tô acreditando nisso. É maravilhoso. Não, genial a alimentação, todo o processo que ele ensinou. Você fica encantada. Só que daí você chega em São Paulo nessa correria. E olha que eu procuro sempre alimento saudável onde eu tô. Mas eu adoro uma salada, adoro uma coisa crua. E eu sei que isso não é tão legal. Mas fica difícil, Karina. Eu começo de manhã... direitinho o meu café da manhã, porque eu sei que o nosso corpo é nosso templo, né? Empréstimo de Deus, onde a gente veio, nossa alma veio habitar aqui pra gente realizar o nosso propósito de vida. Então eu cuido, começo de manhã, você deu aquele livro A Revolução da Glicose? Sim. Então eu ponho na ordem, faço meu missozinho, como um brócolis de manhã, com vinagre, sal. Vou fazer na ordem, né? Proteína pra depois... Sim, chegar lá. Mas quando chega uma hora, não dá. Assim, é isso que eu tô falando. Difícil. O processo, e aí eu falo para os meus alunos, e inclusive vou deixar aqui um convite, terça-feira às 8, vou dar uma aula sobre isso. Online no meu canal do YouTube, todo mundo pode assistir. E justamente sobre isso. Então, é importante que as pessoas entendam que não é um processo rápido. Às vezes as pessoas passam a vida inteira fazendo tudo errado. Então, assim, comendo errado, tudo errado, não faz atividade física, não dorme direito, enche a cara. Sabe que coisa? Bebida alcoólica também é uma das coisas péssimo para desbiose. Mesmo uma taça de vinho. Mesmo uma taça de álcool é álcool. Álcool é álcool, não interessa a quantidade. Não. Péssimo. Lógico, quanto mais, pior, né? Mas é péssimo. É ruim. Então, assim, são coisas... E assim, a preocupação das pessoas, na verdade, é assim, Karina, eu não vou conseguir, porque, né? Então, você tem que colocar que é uma meta de curto prazo. Entendi. Então, assim, eu vou fazer 2 meses disso aqui para mudar essa chavinha. E olha, quem faz certinho, Letícia... faz depoimento pra mim. Porque muda Karina. A vida da pessoa. E é engraçado que às vezes a pessoa, não consigo parar de comer açúcar. É um vício. É total. Então, quando você... Dos piores vícios, açúcar. Exato. Né? E quando você consegue fazer esse tempo que você dá pra você, 1 mês, depende da pessoa, é 30 dias, 40, 50, por aí. Mas a pessoa muda de... E é isso que esse que você falou assim, Karina, eu me senti tão bem, me senti tão coisa, que a pessoa fala assim... E a pessoa fala assim, quando que eu vou botar a comer açúcar? Quando que eu vou botar a tomar depois leite? Nem quer mais, né? Exato. Porque muda até o paladar, eu já reparei, eu mudei meu paladar
tanto, mas tanto, É isso que mesmo. quando você experimenta uma coisa que antes você achava gostosa, você fala, nossa, credo, que coisa doce, ou que coisa que não tá caindo bem, né? Exatamente. Você muda o paladar. Verdade. Mas leva um tempo para qualquer hábito Leva um novo, tempo. né? E o cérebro quer o que está acostumado, vai Sim. rejeitar. É aquela luta, né? Eu quero ser Sim. feliz, eu quero me cuidar, mas Sim. vem o hábito puxando você para cá. Não Difícil. precisa de muita vontade, né? É verdade. Muito comprometimento. Muito, é verdade. Muito, então, mas né? essa reação que você falou aqui É uma o que eu decisão. espero dos meus alunos. Porque eu falo É. assim, se você se comprometer a fazer, eu tenho certeza. E no final eles começam falando, mas quando eu vou poder? Eu falei assim, a ideia é que você possa e você nem queira mais. Exato. Que Entendeu? é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer. A pessoa vai poder comer alimentos que antes faziam mal para ela. E às vezes, por exemplo, no meu caso, eu não tinha intolerância à lactose depois da cirurgia por causa do excesso de antibiótico. Fiquei com intolerância à lactose. Mas, hoje modulada, eu como coisas com leite, com queijo. Obviamente, não é minha rotina. Sim, claro. Eu não vou acordar de manhã e tomar um copinho de leite, não faço isso de jeito nenhum. Mas, se eu vou num evento, numa festa, eu como alguma coisa que tenha leite, só tem lá leite, eu como e não passo mal, não tenho nenhum problema. Por quê? Porque é como se a gente tivesse uma floresta que foi devastada. Pegou fogo na minha floresta quando eu fiz aquela cirurgia. Tacou fogo na minha floresta intestinal. Não sobrou nada, sobrou um terreno baldio. E durante esses anos eu fui reflorestando a minha floresta. Então, cresceu uma nova floresta amazônica. Então, de vez em quando bate um vento, não derruba as árvores, porque aquelas árvores já estão estabelecidas. Cai umas folhinhas, um galhozinho meio torto, mas o resto fica intacto. E é isso que eu ensino meus alunos, que eles vão poder voltar a comer, mas vão olhar os alimentos de outra forma, uma coisa eventual, e não aquela necessidade de comer um açúcar. Quando você está com essa necessidade de comer açúcar, de tomar um álcool, de comer alguma coisa assim processada, isso não só é um vício, mas quem está comandando essa vontade são as bactérias. São as bactérias ruins que moram lá no seu intestino. E quando você muda essa população, você muda os seus Tem menos suas necessidade desses triggers, né? Exato. Esses cravings que a gente fica atrás de açúcar e doce. Até quando você coloca na ordem os alimentos, você tem menos esses picos de glicemia, você tem menos vontade, cada vez menos necessidade do açúcar como combustível de energia, né? E eu falo que assim, a gente é o que a gente come, não adianta. Mais ainda do que isso, a gente é o que a gente come e a gente é o que a gente absorve. Porque se a gente comer super bem e seu intestino estiver todo lascado, você não está absorvendo aqueles nutrientes. Então, assim, é um processo de restauração, né? Então, aí, quando você comendo bem aos pouquinhos, você vai restaurando sua microbiota. E aí, os seus probióticos, suas bactérias boas, vão conseguindo absorver de novo aqueles nutrientes e restabelecendo sua saúde. Então, é o que você come e é o que você absorve. Porque às vezes você está comendo bem, mas seu intestino não está conseguindo absorver. Exatamente. Que loucura, Karina. É muito comum isso acontecer. Muito comum. E daí mexe com seu humor, sono. Total. Tudo, né? Tudo, porque tudo emocional. Essas bactérias, bom, além de ser um estresse emocional também. Quando a pessoa está com o intestino preso, ou está com uma diarreia, ou vive com gases, ou vive estufada, ou refluxo, ou azia. Isso já é um estresse emocional, ponto, né? Vamos falar. Total, a pessoa concordo. Socialmente já fica... Ela não quer viajar, ela não quer... Fica desconfortável, né? Exato, não quer passear, não quer, às vezes, namorar, né? Uma série de questões socialmente que ela já fica meio mal-humorada e alterada. Com certeza. E não é só essa questão emocional simples, tem também uma questão química. No nosso intestino, né, essas bactérias, nossa microbiota que produz serotonina, que é um neurotransmissor do bom humor, que equilibra seu cérebro. Nervo vago, intestino, cérebro, intestino são super interligados. Super interligados. E a gente produz também melatonina, começa a produção, que é o hormônio do sono, no intestino. Porque o intestino produz, aqui também na pineal, né? Sim. Serotonina e melatonina. E no intestino também, né? Então daí você também não dorme bem. Não dorme bem. Então não tem como ficar de bom humor, como não ficar deprimido, como não ficar ansioso. E é muito engraçado porque na medicina convencional, você chega com... Na verdade, você está com problemas intestinais e, obviamente, com desdobramento para a questão emocional. Você fica mais ansioso, mais deprimido, mais síndrome do pânico.
E os médicos convencionais, eles nunca vão falar de alimentação com você. Eles vão te mandar tomar. A pessoa chega lá com uma síndrome intestino irritável, ela obviamente tem um trânsito intestinal alterado, tem cólica alguma coisa, e fala assim, mas isso é porque você está muito ansiosa. E em vez de tratar o intestino, vamos mudar a sua alimentação, vamos fazer isso, vamos fazer yoga, vamos fazer meditação, vamos tentar mudar esse ambiente alimentar e entorno. Não, vamos te dar um remedinho para ansiedade, porque você está muito nervosa. Loucura, né? E eu recebo um monte de gente com tarja preta. E aí não se falou em alimentação, não se falou em mudança de hábito, e a pessoa vai ficar dependente para o resto da vida daquela medicação, e cada vez vai aumentando mais a dose, um tarja preta para ansiedade, para depressão, para dormir, para não sei o quê. É mais fácil, né? Cuida só do sintoma, não cuida da causa, né? Não cuida da causa. Então a pessoa vira dependente química, sendo que o problema dela é químico. Exato. Começa lá no intestino, porque ela não... Por que ela é mais deprimida? Por que ela é mais ansiosa? É. Porque ela não produz quimicamente as coisas para equilibrar o organismo dela. Exato. Por que nem as pessoas não entendem isso? E me fala um pouquinho dos telômeros também, né? Que são fundamentais, né? Diz que a gente tem que dar no mínimo 12 horas da última refeição para a primeira. Exatamente. Os jejuns intermitentes, pelo menos 2 vezes por semana, é muito bom. Importante. Conta um pouquinho aqui do telômero pra gente. Isso é muito importante para ativar essas questões. O fasting, por exemplo, que você experimentou. Eu adorei. É muito importante. Além de fazer um detox aí no seu organismo, ativa uma série de questões. O seu organismo, ele precisa de um tempo, né? Para se restaurar, para se reestruturar. E aí entra a questão dos suplementos também, falando de leaky gut, a glutamina, colágeno, são Você acha bom também glutamina em jejum? Eu gosto da glutamina à noite, antes de dormir. Tá. Sim. Porque, própolis e glutamina, pode pôr junto? Pode, eu faço o shot da Karina. Eu tenho um shot da Karina. Como que é? Eu adoro suas receitas. O shot da Karina. Tem muitas receitas, gente, no Insta dela. Muitas. Exato. Como é o shot da Karina antes de dormir? O shot da Karina é antes de dormir. O que a gente faz? Meio copinho de água. A gente pinga... E vai sair agora a minha própolis com a curcumina, né? Já pinga a própolis sem álcool sempre, tá, gente? Quando eu falo sem álcool, é porque às vezes uma pequena quantidade de álcool, e aí a gente tá falando de álcool, tem muita gente que fica muito sensível, né? De esôfago, de estômago. Então, às vezes umas gotinhas de álcool, para quem tá muito sensível, já é intestino, às vezes também. Então, 20 gotinhas de própolis sem álcool, pode botar 5 graminhas de glutamina, mistura e toma o seu probiótico. Tá. E é importante ir revezando as cepas probióticas. Isso que eu falei. Não é porque tipo, 6 meses, depois troca. Não. 1 mês. 1 mês. Todo mês você vai trocar. Mas o meu já vai vir lá do exame por acho que tantos meses, não sei. Não, mas assim, ó. Você vai ter um mapeamento da sua microbiota intestinal. Quando a gente faz esse mapeamento, ele indica, tá faltando um pouco isso, um pouco isso, um pouco isso, um pouco isso. E aí... Você vai tomar algumas dessas cepas por 1 mês, algumas dessas cepas por outro mês. Não é tudo junto de uma vez para 6 meses. Entendi. E é todos os dias da vida, pro resto da vida é probiótico? Ou é por um período? Eu tomo todos os dias, desde que eu descobri os probióticos. Eu viajo o mundo inteiro. Eu tenho 1.500 vídeos no meu canal, sendo mais de 800 sobre probiótico. Eu vou para qualquer lugar do mundo e eu fico muito chateada. E os que precisam ficar na geladeira? Agora não Esquece. mais. Agora não tem mais. Desencana. Porque tem enzima também que tem que estar na geladeira. Mas eu falo, desculpa, não dá pra eu tomar enzima na geladeira. Minha vida não comporta. Não veio agora da TAV. Manter na geladeira. Eu falei assim, esquece, querido, não vai ficar na geladeira. Não vai dar certo. Então, assim, eu priorizo as cepas liofilizadas, que elas têm mais... Porque se você deixar fora da geladeira, quando é para deixar na geladeira... O que acontece? Ela perde as propriedades, entendeu? Então, assim, se der para você deixar na geladeira, eu digo mesmo os meus ou os que eu indico que não precisam ficar na geladeira. Quando você deixa na geladeira, ainda mais no Brasil que é muito quente, então é melhor. Mas, assim, não quer dizer que você... Não sei esse seu, mas tô falando esses outros que não precisam de refrigeração, se você deixar na refrigeração, melhor. Pai, se você tem que viajar, vai carregar na mala também, não tem problema, entendeu? Agora, se é um que fala precisa de refrigeração, normalmente precisa mesmo, porque senão vai estragar, entendeu? Aí não vale a pena. E o que é o prebiótico? Então, vamos lá.
os probióticos são bactérias vivas. Tá. Elas vivem lá no nosso intestino. E fazem esse monte de função, digestão, absorção de nutrientes e tudo mais. Só que eles precisam de alimento. E os pré-bióticos são o alimento dos probióticos. Entendeu? Então, se a gente, por isso que eu falo, não adianta, tem gente que me liga e fala, ou manda mensagem, Karina, eu estou com candidíase, me dá um probiótico para candidíase, ou Karina, estou super estufada, me dá um probiótico para gases. Eu dou, não tem problema. Mas isso sozinho não funciona. Por quê? Porque esses probióticos precisam ter um ambiente para sobreviver e fazer a função dele. Então, se você pega um terreno baldio lá, você devastou sua floresta, tem um terreno seco, você joga lá uma sementinha. Não adubou, não regou, não semeou. Vai nascer? Não. Vai. Não. Ou fraquinho, um pouquinho morre. Morre. Então, assim, você precisa ter um ambiente propício para essas bactérias estabelecerem-se ali e fazer a função que elas têm, né? Então, você precisa alimentar, ter um ambiente adequado. Então, mas e que horas que entra o prebiótico, que é o alimento do probiótico? Olha só, então, tem alguns suplementos que já vêm o probiótico com o prebiótico. São os dois juntos. Eu, pessoalmente, só indicaria isso para uma pessoa que já está numa fase de manutenção. Por quê? Normalmente, os pré-bióticos são fermentativos. Então, tem alguns que, para quem está muito sensibilizado e você toma junto, estufa da gases, porque é aquela misturinha junta, sabe que... E lá dentro os bactérias boas e ruins estão lá, e aí você joga uma fibra prebiótica e às vezes não é legal. Então, quando as pessoas estão muito sensíveis, então eu pego gente muito sensibilizada. Claro. Então, uma coisa que eu indico como pré-biótico para os meus alunos e que normalmente não dá problema é banana verde congelada. Banana verde congelada, para mim, é o melhor probiótico. E normalmente não dá desconforto para ninguém. E é muito fácil e simples de fazer. E come que horas? Como? De manhã. Você pode comer. Você pega assim... Eu já falo para meus alunos, já pega uns 3 cachos de banana verde, tira a casca, corta em rodelinha. Tem isso no meu canal também, quem quiser saber. Congela a banana verde. Pega um Tupperware, já coloca a banana verde congelada. Vou fazer já amanhã. Rodelinha. De manhã... Eu não sei se você faz um shake batido, um negócio, bate um leite de Pode misturar, ajuda. Eu faço um smoothie também com blueberries e proteína e colágeno. Pode tacar banana congelada verde. Nossa, a minha cozinheira, ela fica zonza. Eu mando tudo, eu fico te mandando tudo no seu Instagram pra ela. Compra, faz, compra. Então, mas ela adora. Que legal. Eu falo, faz pra você também, faz pra sua família também. É uma querida. E a banana verde, pode mandar ela comer também. Banana verde é bom pra todo mundo, gente. Bárbaro. Óbvio, na quantidade certa. Pega assim... meia dúzia de rodelinhas, 7, 8. Joga no shake. Ele fica como se fosse um milkshake. Ele fica cremoso, gostoso, denso. É uma delícia. Você não vai perceber. E é um ótimo prebiótico. Prebiótico maravilhoso para sua saúde intestinal. Que bárbaro. E para o seu humor. E para o seu sono, porque vai ajudar a equilibrar toda a sua microbiota intestinal. Que maravilhoso, Karina. E antes de dormir, o shot da Karina, que é glutamina com própolis e 2 dedos de água. De manhã, bater essa banana verde com algum shake. Pode pôr com proteína, colágeno, as berries todas. Pode, as berries são maravilhosas. Eu gosto de pôr nibs de cacau em cima, ótimo, também, maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas eu posso começar com o meu missô de manhã, né? Pode, tranquilo. Que maravilha. Muito bom. Então, assim, é importante as pessoas entenderem. Probiótico é legal, é uma ferramenta fundamental para a saúde intestinal, dentro de um contexto de alimentação certa, suplementação adequada. Aí você vai colocar aí também os pré-bióticos para que eles consigam sobreviver e fazer a função deles. Então, tem todo um contexto para que essa microbiota fique saudável e que o seu humor melhore, seu trânsito intestinal também, que você fique livre de gases, de inchaço, de refluxo, de azia e tudo isso. Entende? E me fala só um negocinho dos crus, por exemplo. Comida japonesa, então, é... Olha... Só com a microbiota muito boa. Não, eu acho que, assim, a comida japonesa é que a gente tem que ter cuidado com a origem desses peixes, tá? Então, tem um processo de congelamento. Eu imagino que os bons restaurantes façam todo esse processo para evitar parasitas, porque hoje virou moda falar de parasita, né? Então, assim, obviamente tem que se tomar esse cuidado, mas você vai num restaurante confiável, que faz todo o processo para que evite uma contaminação por vermes. Eu acho a comida japonesa é uma das
poucas opções, não os fritos, não os empanados. Não, os crus, tô falando. Os crus. É. Se você tiver peixes de boa qualidade, com os cuidados adequados para evitar vermes, essas coisas e parasitas, você consegue ter um alimento proteico baixo em FODMAP, que ele não é fermentativo. A alga é legal. Tá. Então, assim, tem nos Estados Unidos, como essa alimentação baixa em alimentos fermentativos, que são os FODMAPs, eles têm japonês, inclusive, com arroz integral, que é menos fermentativo que o arroz branco, que o pico de glicemia do arroz branco é maior, então não é legal comer. Mas, assim, óbvio, um sashimi, um sushizinho e tal, e aí lá eles têm esse com arroz integral. Então, assim, tomando esses cuidados, eu não acho uma opção ruim para quem tem questão gastrointestinal, não. É uma opção legal. Você comer na rua, sabe? Às vezes você não tem onde ir, você não quer comer uma massa, porque, né? Ou uma salada. Vez eu tive 2 anos atrás bacteremia, também foi terrível, foi terrível. E aí ele falou, nunca peça nada cru por iFood, por delivery. Nada cru, porque aí junta parasitas, bactérias, que nunca pedir cru. Quibe cru, japonês, nada. Esses delivery pokies, não, desculpa. Não, né? isso não. Nada com delivery, né? Não. Porque leva um tempo, aquilo fica exposto. Isso não. Isso, assim, comida crua tem que ser fresca na hora. Num lugar confiável. E mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque é perigoso. Olha, não é fácil manter a saúde intestinal, hein? Não é fácil manter a saúde, né? Né? Mas a sua saúde toda começa na saúde intestinal. Total, hoje, eu super acredito. Hoje a gente sabe que seu humor é definido pelo seu intestino. Sua saúde toda de Quer pele, dizer, a saúde intestinal com a saúde mental. Totalmente, né? Tudo relacionado. E aí, assim, desdobra para todas essas doenças autoimunes que hoje aumentaram muito. Por quê? Por que tantas doenças autoimunes? Por que aumentou tanto Alzheimer, Parkinson, transtorno, déficit de atenção, todas essas coisas? Tudo a ver com o intestino. Tudo a ver com o intestino. Tudo a ver com o intestino. Que loucura. Inclusive, eu até que te contar uma história de um estudo que fizeram de comportamento, né? É assim, pegaram um ratinho mais jovem e um ratinho mais velhinho, que estava mais deprimido, mais jogadinho, provavelmente com algum sintoma já de debilidade. Pegaram a microbiota, hoje se faz transplante fecal até em humanos, né? Porque quando a pessoa tem um problema muito sério, uma bactéria que chama Clostridium difficile, a única forma de salvar essa pessoa é pegar fezes de outra pessoa e inocular nessa pessoa. Não tem antibiótico que salva essa pessoa. A pessoa morre. Então, a única coisa que salva ela dessa bactéria é o transplante fecal. Então, fizeram um transplante fecal nesses 2 ratinhos, o mais jovenzinho, mais ativo, mais esperto, né? Pegaram as fezes desse ratinho e inocularam na microbiota do ratinho mais velho, já meio deprimido, debilitado, enfim. E esse ratinho mais velho ficou super esperto, super ligado, e fizeram o contrário. E o ratinho mais jovem ficou totalmente destruído. Loucura. E isso também com pessoas mais magras e mais gordas. Fizeram troca de transplante fecal, uma pessoa com uma microbiota de magro e uma microbiota uma pessoa mais gorda. A pessoa mais magra engordou, a pessoa mais gorda emagreceu. Que loucura. Então são o tipo de bactérias que a gente tem no nosso intestino que define humor, que define peso, que define tudo, a saúde, né? Então, gente, cuidem do seu intestino, porque é isso que vai definir sua longevidade, sua qualidade de vida. Tudo é definido pelo seu intestino. Muito bem. Gente, olha que aula maravilhosa que a Joyce está oferecendo para vocês, né, Karina? Karina maravilhosa. Eu que agradeço. Então, eu adoro, eu concordo 100% com tudo isso. E que bom, né, que as coisas estão mais atualizadas hoje em dia, que a gente tem esse conhecimento. E a vida é feita de escolhas e opções, né? Sempre. Eu falo que ser feliz dá trabalho, é um exercício diário. Né? Tem que cuidar corpo, mente e espírito, não tem jeito, é tudo conectado, tudo interligado, né, Karina? Verdade. Bom, eu agradeço a presença de todos, agradeço a sua presença, eu sei que você é mega ocupada, obrigada, minha querida. Eu que agradeço muito pelo convite, eu adorei participar aqui, foi um convite muito especial, de verdade. Que bom, até a próxima. Obrigada, querida, tchau. Tchau.